Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. Estou trazendo para vocês, gente, a resolução, né, dos exercícios da nossa aula 9, que tem como temática ali calor, trabalho e energia interna, tá? Pessoal, estou antecipando, né, a gente vai retomar esse assunto na nossa próxima aula, tá? A gente vai resolver junto, mas para quem quiser ir adiantando já, né, pegar o feriado para fazer, eu estou trazendo já a resolução para adiantar esse momento, tá? Então nós temos ali alguns exercícios, 4 exercícios para a gente realizar. Então nós temos ali, considere uma certa massa de gás ideal sendo comprimida sobre uma pressão constante de P igual a 8 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Desde um volume inicial de 0,05 metro cúbico até um volume final de 0,0015 metros cúbicos. E ele quer saber aqui se houve trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, para a gente calcular o trabalho e indicar, né, aqui no caso, se o gás liberou 1 kJ de energia para a sua vizinhança, a gente determinar a variação de energia interna do sistema. Tá? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, quando eu digo que esse gás ideal ele está sendo comprimido, tá? Nós temos uma situação onde, eu vou fazer aqui a representação de um cilindro, tá? Com um certo pistão, tá? Nosso gás ele está aqui. Se ele está sendo comprimido, existe então uma força sendo realizado sobre o gás, tá? Então o trabalho é realizado sobre o sistema, certo? Então houve nesse caso trabalho realizado sobre o sistema, certo? Diferentemente, se a gente tivesse no caso de uma expansão gasosa, né, que o trabalho seria realizado pelo sistema ou pelo gás. Tá? A letra B, ele quer que a gente calcule o trabalho, e a gente viu ali que o trabalho para, né, numa transformação, né, isobárica, na qual então a pressão é constante, né, então nós temos aqui que a pressão é constante, tá? Nós teremos então que o nosso trabalho W ele vai ser dado pela pressão vezes a variação de volume, tá? E nesse caso nós temos então que o nosso trabalho ele é de 8 vezes 10 a quarta, né, que é a pressão, vezes então a variação de volume. Então o volume final é 0,0015, o volume inicial é de 0,005. Tá? Nós teremos então um trabalho realizado de, vou pegar aqui a nossa calculadora científica, 8 elevado à quarta vezes 0,0015 menos 0,005, fecha o parênteses, igual, menos 280. Tá? Então o trabalho realizado é um trabalho negativo, menos 280 joules de energia. Então lembre-se, né? Trabalho sendo negativo, né? O trabalho sendo menor do que zero, indica também que o trabalho é realizado sobre o sistema. Tá? Muito bem, nós temos essa primeira condição. Tá? A letra C, nós vamos ter então, tá, que o nosso gás, né, liberou 1 kJ de energia para a sua vizinhança. E ele quer que a gente determine a variação de energia interna do sistema. Como que a gente vai trabalhar com isso? A gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. Tá? E essa primeira lei da termodinâmica, tá, ela nos apresenta que a quantidade de calor fornecida ela vai ser igual à variação de energia interna mais o trabalho realizado. Tá? Nesse caso, a gente tem a informação
que a quantidade de energia liberada pelo gás, né, então ele libera energia, é de 1 kJ. Tá? Então, como ele libera, nós teremos um valor de energia negativa. Né? Ele está saindo, né, sentido, ele libera, ele cede energia. Então, temos menos 1 kJ, o que nos leva a menos 1000 joules de energia no nosso sistema. Tá? Então, aplicando na nossa primeira lei, nós teremos aqui menos 1000 vai ser igual a variação de energia interna mais o trabalho. Nosso trabalho é de menos 280. Né? A gente calculou ele aqui, ele é menos 280. Então, nós teremos que a nossa variação de energia interna vai ser de menos 1000 mais os 280, o que vai levar a uma variação de energia interna de menos 720 joules de energia. Tá? Então, a energia interna desse gás ela diminuiu no processo de compressão. Tá? Então, vamos lá para o próximo exercício. Um sistema sofre uma transformação na qual absorve 700 calorias de calor e se expande, tá? Realizando um trabalho de 400 joules. Em joules, qual é a quantidade de calor absorvida pelo sistema? Calcule a variação de energia interna do sistema e, considerando que o sistema integra uma máquina térmica, determine o rendimento em percentual. Tá? Então, vamos aqui para a nossa letra A. Primeiramente, né, a gente tem uma quantidade de calor de 700 calorias. Tá? A gente vai precisar transformar esse valor para joules. Né? Como que a gente faz isso? A gente tem que uma caloria ela equivale a 4,186 joules aproximadamente. Então, eu vou fazer aqui a conversão, né, multiplicando por 4,186, então temos 700 vezes 4,186, nós temos 2.930,2 joules de energia absorvida por esse sistema. Tá? Letra B, ele quer que a gente calcule aqui a variação de energia interna desse sistema. Né? Então, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. Nós temos que a quantidade de calor vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho realizado. Nós temos que a quantidade de energia é de 2.930,2, que vai ter que ser igual à variação de energia interna mais o trabalho, que é de 400 joules. Tá? Então, nós teremos que a nossa variação de energia interna vai ser 2.930,2 menos 400, o que vai levar a uma variação de energia interna de 2.530,2 joule. Tá? Então, um aumento na quantidade de energia interna desse sistema. E a letra C, ele quer que a gente calcule o rendimento da máquina. Tá? Como a gente calcula o rendimento? O rendimento é o trabalho, a razão entre o trabalho, vezes a quantidade de calor, vezes 100. Tá? Nós temos então que o nosso trabalho é de 400, a nossa quantidade de calor é de 2.930,2, a vezes 100 para termos isso em porcentagem. Tá? Então, teremos aqui 400 dividido por 2.930, tá? Vezes 100. Nós temos um rendimento de 13,65% aproximadamente. Tá? Muito bem. Próximo exercício. Um certo processo industrial é utilizado uma máquina térmica cujo rendimento é de 80%. Para o funcionamento pleno do processo, é necessário que a máquina realize um trabalho de 2 kJ. Determine a quantidade de calor que se deve ser fornecida à máquina pela fonte quente para que não haja perda da eficiência do processo.
Bom, gente, o nosso rendimento N é dado pelo trabalho dividido pela quantidade de calor. Trabalhando com essa expressão, a gente pode chegar que rendimento vezes quantidade de calor é igual ao trabalho e definir que a quantidade de calor pode ser fornecida pelo trabalho dividido pelo rendimento da nossa máquina. Então, nosso Q vai ser dado por 2 kJ, que são 2.000 joules, dividido pelo rendimento de 80%, que é 0,8. Tá? Então, nós teremos aqui 2.000 dividido por 0,8 vai gerar para nós 2.500. Tá? Então, 2.500 joule, 2.500 joules de energia, né, têm que ser fornecidas pela fonte quente para que a máquina tenha um trabalho de 2 kJ ou 2.000 joules. Né? E esses 500, né, esses outros 500 que a gente tem em excesso, vai ser ali transformado em energia interna do sistema e posteriormente transferido para a fonte fria. Tá? E por último, considere que 5 mols de um gás ideal apresentam variação de energia interna igual a 4 kJ, e que inicialmente sua temperatura era de 373 Kelvin. E ele quer que a gente determine a temperatura final do gás. Tá? Pessoal, a variação de energia interna ΔU, ela pode ser obtida por 3 meios do número de mols vezes a constante universal dos gases ideais, né, vezes a variação de temperatura. Tá? Então, nós teremos aqui que nós temos 4 kJ, então nós temos 4.000 joules de variação de energia interna. Tá? 3 sobre 2 é 1,5. O número de mols são 5, vezes a constante universal. Vamos lá retomar a constante universal. Né? A constante universal é 8,317. Tá? Então, 8,317 vezes 8,317 vezes a variação de temperatura. Tá? Vou fazer aqui, então, 4.000 vai ser igual. Vou multiplicar 1,5 vezes 5 vezes 8,317. Nós teremos 62,3775. Nós temos esse valor vezes o nosso ΔT, né, a variação de temperatura. Logo, a variação de temperatura vai ser dada por 4.000 dividido por 62,300 ou 37,75. Tá? Então, a variação de temperatura vai ser, então, 4.000 dividido pelo valor de ANS. Nós teremos aqui 64,13 aproximadamente. 64,13 Kelvin, de variação de temperatura. Ele quer, então, que inicialmente a temperatura é de 373, tá? E ele quer que a gente determine a temperatura final. Como que a gente faz isso? O ΔT, que é a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nós temos aqui que a temperatura final menos os 373 Kelvin vai ter que ser igual a 64,13, a variação entre elas. Então, a temperatura final vai ser igual aos 373 mais os 64,13. Então, a nossa temperatura final do nosso sistema vai ser igual a 373 mais 64,13. O que vai gerar para nós, então, 437,13 Kelvin de temperatura final no processo dessa transformação. Certo? Pessoal, espero que essa resolução de exercício ajude vocês nos estudos. Tá? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço.
Fui!